Sim, Tranquilo, então. vamos iniciar a gravação para quem não conseguir participar hoje poder ver a aula depois, tudo bem? Então, vamos começar então com a aula de hoje, que a gente vai falar sobre Sócrates. Sócrates, ele foi um filósofo muito importante, né? Porque ele teve ali um marco muito significativo para a filosofia. E vamos começar então apresentando um pouquinho sobre quem foi Sócrates, né? Ele foi um filósofo que ele nasceu em 470 a.C. e ele veio a morrer em 399 a.C. Ele nasceu em Atenas e ele era um cara que ele meditava muito, ele era uma pessoa muito, como eu posso dizer, que ele buscava se deslocar da realidade para ficar com ele, para se reconhecer, para ficar junto com os pensamentos dele. Ele foi filho de escultor e parteira, e naquela época os filhos costumavam seguir as carreiras dos pais, no caso dele, do pai, que era escultor. Mas como a gente não sabe muito bem, não tem muitos dados físicos sobre Sócrates, a gente não consegue saber muito bem como que foi a vida dele, se ele seguiu alguma carreira, se ele chegou a ganhar dinheiro como escultor ou não, mas isso vai ter uma certa influência, depois vocês vão ver, para a forma que ele faz a filosofia dele. Ele era um cara que ele era considerado assim um cara estranho lá em Atenas, porque ele andava sempre descalço, ele ficava conversando nas praças com as pessoas, e ele era considerado também o cara mais feio de Atenas, porque ele tinha uns olhos bem esbugalhados e tudo mais. Mas ele foi muito importante e foi considerado o pai da filosofia, tá? Nessa segunda fase filosófica ou antropológica, como que os filósofos costumam marcar. E essa segunda fase da filosofia antropológica, porque antes os filósofos eles buscavam questionar as coisas da natureza, do mundo. Então, para a gente entender um pouco melhor, os filósofos da primeira fase eles eram meio que os cientistas que a gente tem hoje. Então, antes eles procuravam saber o formato dos átomos, gravidades, a física. Já o Sócrates, então, ele parte para uma linha de pensamento da filosofia que ele vai focar na pessoa. Ele vai focar, então, na organização da comunidade e depois na pessoa. Então, ele vai se questionar e questionar as outras pessoas. Então, é por isso que esse marco tão importante e o porquê ele é considerado o pai da filosofia, apesar dele não ter sido o primeiro filósofo. Tudo bem? Então, vamos passar para as principais ideias. Então, ele era uma pessoa muito preocupada com problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade. Então, para ele, as pessoas elas tinham que se deslocar, né, dessas ideias e dessas verdades que eram impostas pela comunidade, pelas outras pessoas, para a gente alcançar a verdade. E as verdades universais, então, eram verdades que estavam na essência, dentro da pessoa. É um pouco confuso, mas ele diz que, então, por exemplo, os preconceitos hoje, né, são coisas que são impostas para a gente, mas a gente tem que se desprender desse preconceito para a gente alcançar a verdade, e a verdade está dentro da gente. E de que forma a gente alcança essa verdade? Então, primeiro, da forma que ele fazia, que era a meditação, se conectar com ele mesmo, mas principalmente por questionar, fazer questionamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um tipo de pensamento, eu me pergunto por que eu tenho esse tipo de pensamento? E de onde surgiu esse pensamento? Então, eu vou fazendo questões até eu encontrar a verdade que está em mim. Sócrates, ele também teve uma diferença muito grande dos sofistas, né? Porque o Sócrates, então, ele era uma pessoa que ele ia para as praças, ele conversava com as pessoas, ele questionava, ele passava conhecimento e o principal objetivo dele era que as pessoas alcançassem, por meio das perguntas dele, as verdades. E quando ele conseguia isso, era o principal objetivo. Já os sofistas, eles não acreditavam que existia essa verdade na essência. Eles acreditavam que a verdade ela era feita de uma forma que um grupo organizava e questionava e entrava em debate, e a partir daí eles colocavam uma verdade e as pessoas tinham que seguir essa verdade. E os sofistas também, quando eles iam passar o pensamento, porque Sócrates, ele também não passa o pensamento, ele não diz que ele está ensinando a outra pessoa.
Ele só está dando ali dicas para as pessoas conseguirem alcançar a verdade. Os sofistas não, eles acreditam que eles têm que ensinar as outras pessoas e que, inclusive, eles cobram para ensinar as outras pessoas a chegarem ao grau de inteligência. E Sócrates também ele não acredita que a inteligência se dá por meio de conhecimentos, como os sofistas acreditavam. Então, Sócrates ele acredita que a pessoa pode deter conhecimento, mas não necessariamente ela é uma pessoa inteligente. E os sofistas não, então eles acreditam que o conhecimento é sinônimo de inteligência. Tem algumas frases que são bem famosas, né? Que, por exemplo, conhece-te a ti mesmo, que é do Sócrates, então é nesse trabalho de você se questionar, de você ter um tempo para você, de você se desprender das coisas que são impostas, para conhecer a verdade, para se conhecer na realidade. E essa outra frase que também tem alguns questionamentos, que alguns filósofos acreditam que estudantes de filosofia acreditam que não são de Sócrates, mas alguns outros dizem que essa frase é de Sócrates, que é só sei que nada sei. Então, ele reconhece a sua ignorância. Então, ele reconhece que ele não é detentor de tudo, que ele tem muita coisa a aprender, que ele não sabe de nada, ele está nessa busca de aprender. Então, por meio de questionamentos, de vivências e de conversa e de dialéticas, ele está mais próximo de se conhecer e de saber alguma coisa. Mas mesmo assim, no fundo, ele não sabe de nada. E isso que torna ele uma pessoa inteligente, assim, comparado com outras pessoas que acreditavam nessa ideia de hierarquização, de ser soberbo ao outro, de achar que eles sabem mais por terem alguns conhecimentos. Até aqui, alguma dúvida? Eu não consigo ler o chat. Disseram que estão sem dúvidas. Sem dúvidas, tranquilo então, vamos passar para o próximo. E aí, o Sócrates, então, ele tinha essa coisa de dialética, de conversar e de buscar a verdade, mas ele também tinha métodos para isso, né? Então, nessa primeira fase desse método dele de instigar o conhecimento na outra pessoa, ele usava a ironia e a refutação. Só que a ironia para Sócrates não é a ironia que a gente conhece hoje, né? Por exemplo, que a gente acha que, vamos supor que eu tô morrendo de frio, cheio de blusa e alguém pergunta para mim se eu tô com calor. E aí eu vou responder: não, imagina, tô morrendo de calor, não tô com frio nenhum. Não é essa ironia para Sócrates. O Sócrates ele usava da ironia como se ele fosse que ele não tivesse conhecimento, ele se fazia um pouco de sonso assim. Então, alguém ele estava lá conversando com a pessoa e aí ele se fazia de desentendido para que a pessoa explicasse para ele qual era o pensamento dessa pessoa. Então, ele usava disso, da ironia. E da refutação seriam, então, esses questionamentos. Ele podia ter sido considerado uma pessoa meio chata, porque ele ficava sempre nessa refutação, questionando. E isso também é utilizado na psicanálise hoje, né? Porque, então, quando a gente se ouve falando alguma coisa, a gente nos escuta, né? E aí a gente começa a refletir sobre aquilo que a gente fala. E nessa refutação, ele ia refutando tanto, fazendo tantas perguntas, que chegava num nível que a pessoa não tinha respostas para aquilo, e ela ficava pensando naquilo, ela começava até a se questionar das suas próprias verdades, e para isso, para ele era o ideal, ele conseguiu chegar nesse objetivo. E nessa segunda fase, que é a maiêutica, ele usou até de inspiração o trabalho da mãe dele, que era parteira, né? Então, a mãe dele, ela não gerava os filhos, mas ela ajudava os filhos a nascerem. E para ele, ele também não gerava, então ele se baseou nisso para criar a maiêutica, que a maiêutica é trazer a luz. Então, ele não gerava o conhecimento, ele não gerava a verdade na outra pessoa, mas ele ajudava a essa pessoa a alcançar a verdade e a trazer a luz. Então, ele consegue se inspirar bastante no trabalho da mãe dele, no caso, né, para criar e fazer a filosofia. E aí a gente passa para a morte de Sócrates. O que eu não falei no início é que
a filosofia ela é muito importante, né? Porque ela cai no Enem também, né? E é legal também usar em redação, porque você demonstra um vasto conhecimento. E a filosofia, apesar dela ter acontecido há muito tempo atrás, ela pode ser aplicada nos dias de hoje. E a morte de Sócrates diz muito, e o que a gente pode também refletir sobre o que acontece atualmente, ou o que aconteceu há pouco tempo atrás. Porque a morte dele ocorreu de uma forma muito injusta e de algo que ele não cometeu crime. Então, ele foi acusado de corromper a juventude e atentar contra os deuses gregos, mas ele não fez nada disso. O que ele fazia, na verdade, era só ir para praças públicas e conversar com as pessoas e questionar as pessoas. Só que um determinado grupo ali, né, de Atenas ou da polis grega, começaram a ficar meio incomodados com isso e trouxeram o que ele fazia, que não existia uma lei para falar, ah, você não pode ir para a rua e questionar as outras pessoas, mas trouxeram o que ele fazia para algo que acontecia dentro da lei para que ele pudesse ser acusado. Então, nesse primeiro momento, teve uma votação, foi feito um voto, e teve voto de 280 a 220. Não teve uma diferença tão grande. Então, Sócrates, ele vai lá e ele tenta propor, então, um acordo, né? E ele fala de pagar uma multa para que ele não fosse preso. E aí acontece nesse segundo momento, de novo, uma votação, e essa condenação a favor da pena capital. E o voto já fica bem mais diferente do que nesse primeiro momento, de 360 a 141. E essa condenação de pena capital, então, é a pena de morte. Então, ele seria morto por esse crime que ele tinha causado. Ele ficou, então, um mês preso num determinado local, e Sócrates, ele conseguiu ter vários seguidores, então várias pessoas apoiavam o pensamento dele e queriam saber mais com ele, né? Por isso que ele também foi acusado de corromper a juventude, então porque ele instigava, ele começou a ter esses tipos de seguidores, e esses seguidores até planejaram uma fuga para ele. Só que, porque assim, ele estava sendo preso num local e ele só tinha uma proteção de dia. À noite não tinham guardas. Então chegaram a planejar uma fuga para ele ir para outra cidade e continuar pregando os pensamentos dele, só que ele não aceita. E se ele aceitasse, até ele iria contra a própria filosofia dele. Porque primeiro ele considerava a organização da sociedade, dali do meio comum, depois a família, e depois deveria vir o indivíduo. Então, ele respeitava muito as regras. Então, ele decidiu aceitar essa pena. Apesar dele ter considerado totalmente injusta, ele aceita. E dizem, né, de alguns relatos, que foi momentos, assim, muito triste, porque várias pessoas estavam chorando, vários seguidores chorando, e foi até algo que parecia ser, assim, de Messias, porque a gente pode... Tem alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Ele foi acusado pelo quê? Ele não cometeu, você disse, né? Não, é isso, ele não chegou a cometer, ele não foi contra os deuses gregos, que era a principal ideologia, né, religiosa daquele lugar, mas ele foi acusado, então, de corromper a juventude e atentar, então, ir contra essa ideologia de deuses gregos, porque os pensamentos dele questionavam e não que iam contra, mas se aproximavam mais de um único Deus, sabe? Ele não chegou a pregar isso, falar, não, eu sou totalmente contra os deuses gregos, isso não existe, ou eu estou montando um grupo de jovens aqui para a gente ir contra alguma coisa. Ele só questionava. Só que como os poderosos daquela época não podiam falar assim, você está sendo preso por questionar, então eles trouxeram alguma coisa que ele pudesse ser acusado. Deu para entender? Sim, então ele foi acusado só porque ele defendia os valores deles, né? Que ele não. Isso mesmo. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, é exatamente isso. Ele foi acusado por defender a ideologia dele, sabe? Ele não fazia mal diretamente, mas ele questionava, e questionar é algo perigoso
para aquele momento que ele estava vivendo e como é perigoso agora e até momentos históricos, né, que a gente consegue ver que não são tão longe, não está tão longe da gente, mas é perigoso, né, de certa forma. Mas então ele aceitou a morte. Nesse momento que ele aceita, ele sai então desse local que ele estava sendo preso, ele vai para um local público e dão um copo de veneno para ele. E aí ele toma esse copo, ele não briga, ele não grita, ele aceita, mas ele vira para alguns dos seguidores e fala que esse é o dever do filósofo, então, é trazer o questionamento, trazer a luz para as outras pessoas. Ele diz que as pessoas têm muito a perder com a morte dele, porque então, como disse, se aproxima até de uma coisa meio de Messias, né? De uma função para ele, ele nasceu com essa função de trazer a verdade, de fazer com que as pessoas se questionem, que as pessoas alcancem a luz interior, né, a verdade que existe em si. E aí uma frase que ficou famosa, que ele disse, que é a hora de irmos, eu para a morte, vós para vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Então, assim, até nesse momento de morte, e apesar dele considerar tudo isso injusto, ele não critica diretamente, ele simplesmente aceita, porque para ele a lei imposta era muito importante e as pessoas deveriam cumprir a lei para que as coisas andassem de uma forma melhor, vamos assim dizer, né? De uma forma correta. A importância de Sócrates, então, é que a dificuldade, na verdade, de Sócrates, né, para todos os filósofos é que ele não deixou nenhuma obra escrita. Então, o que a gente conhece de Sócrates é a partir de outros filósofos ou de outras pessoas. Então, ele é meio que um mito, assim, vamos dizer, mas que, ao mesmo tempo, existem provas, sim, de que ele existiu. Então, essas principais fontes de conhecimento para as ideias de Sócrates, para a gente saber quais eram os principais pensamentos, é Platão, que inclusive a gente vai conversar sobre na aula que vem, na próxima aula, não na próxima aula, mas na outra, que então Platão ele tinha essa visão muito endeusada de Sócrates. Nos livros de Platão, como a República, ele faz até diálogos com Sócrates e a partir daí Platão se inspira nele para criar outras filosofias. Tem o historiador Xenofonte e o dramaturgo Aristófanes, que também tinham visões e conheciam partes diferentes de Sócrates. Então, o historiador ele tinha uma visão mais humana, mais brincalhona, né, de Sócrates. E Aristóteles também ele vai ser muito importante, porque ele também vai se basear nos pensamentos, então, aí de Sócrates. Apesar de Aristóteles ele só ter nascido 15 anos depois da morte de Sócrates, ele também vai ter uma importância muito grande e uma inspiração muito grande para o pensador que foi Sócrates. Gente, eu deixei aqui, então, um meme. Eu acho muito legal que a filosofia gera vários memes engraçados. E foi rapidinho, mas não sei se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa eu parar de apresentar. Se vocês quiserem conversar, chegou mais pessoas, não sei se ficou perdido no meio da apresentação. Rafa, a Sofia mandou no chat perguntando se ele era como um mártir. E eu acho que isso é uma pergunta interessante. Legal. Pode ser que sim, vamos dizer que sim, né? Porque ele era uma pessoa que ele deixou vários seguidores, né? Várias pessoas que questionavam. Eu não sei se deu para responder, não sei se você quiser abrir o áudio, Sofia, para conversar. É como se ele fosse um mártir da própria filosofia, né? Porque ele deixou um monte de seguidores e teve que sacrificar a vida dele, aceitar a pena. Uhum, exatamente. Ele foi um exemplo, assim, né? E eu falei, como um Messias. Eu, estudando, né, eu vi que muitas pessoas fizeram até
uma comparação com Jesus, né? Porque Jesus, apesar de épocas diferentes, ele também foi muito nisso, né? De acreditar no que era não que era imposto, mas de seguir as regras, de aceitar, então, as coisas que eram impostas, apesar de deles não concordarem com aquilo que estava sendo dito. Então, tem essa coisa até meio de Messias. E de outras pessoas essas pessoas que seguiram, né, os outros filósofos, eles tinham essa visão bem endeusada dele, bem como se ele fosse o cara ideal, sabe? Tipo, o cara perfeito, o cara que veio ao mundo realmente para mudar alguma coisa. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram conversar? Pode falar, Ana Carolina. Ele foi assassinado em público? Isso, ele tomou um copo de veneno. Ele teve que tomar um copo de veneno. E Você aí sabe foi. onde? Não sei. Eu procurei em vários lugares. Eu vi que foi numa reunião ali das pessoas da região ali da polis grega. Não fala muito bem onde foi, mas foi em público e falam que foi algo bem dramático, assim, sabe? De várias pessoas chorando e foi algo bem dramático. E até dele, né? Essa dramática dele de fazer um discurso tão belo até, né? Com algo que ele estava morrendo. Ele aceitou ali, então foi em público, mas eu não vou saber te responder agora. Eu posso até procurar para a próxima aula, que a gente vai então rever um pouquinho sobre ele. E aí eu te falo. Tá bom, obrigada. Mais alguma coisa? A gente é muito triste que a aula de filosofia é muito curtinha, né? Mas porque não tem, assim, ao mesmo tempo que tem muita coisa para se discutir, mas quando vai passar assim, acaba que não é tanta coisa. E nesse momento, né, que a gente tá de distanciamento e sem poder ver vocês, fica mais difícil, né, falar de filosofia, porque eu sou professora no cursinho desde 2018. E eu gostava de fazer uma roda com todo mundo e conversar e debater. E às vezes, pela expressão que a gente vê no rosto de alguém, a gente consegue desenvolver um assunto mais diferente. E agora aqui a gente não consegue, né? Então fica complicado, fica difícil de aprender assim. Não sei o que vocês pensam sobre, mas eu acho bem complicado. Mas eu tô muito feliz pela participação de vocês, que todo mundo tá aqui. O que vocês estão achando do conteúdo de filosofia? A Rafa também desenvolveu uma lista de exercícios que eu vou publicar para vocês fazerem com calma. Aí na próxima aula ela dá uma explicadinha, vocês tiram as dúvidas. Inclusive, se vocês quiserem fazer desse momento, que eu acho que a filosofia tem muito disso, né? Como eu disse, ser tão longe da gente, mas de se aplicar tão bem, né, aos dias de hoje, que chega até a ser um pouco assustador. Mas se vocês quiserem abrir uma conversa, eu acho que é importante. Para a redação, eu falei que é muito legal se conseguir aplicar aos filósofos, né? E que costumam sair, porque. Pode falar. Eu ia tocar no assunto agora da redação. Você disse que é muito bom a gente ficar informada das frases para colocar na redação que ganha mais crédito, né, com os que vão corrigir. E que filósofo, você pode dar alguma dica de quem estudar para decorar a frase ou alguma informação para complementar a redação? Tá. Então, para redação é bom porque, assim, conta como se você tivesse um conhecimento geral amplo. E você vai ter que saber aplicar, então, o filósofo na redação que você está fazendo. Então, assim, não tem uma regrinha certa, mas se você conseguir entender mais ou menos qual que é a linha de pensamento de cada filósofo, entender como isso pode ser aplicado em algum tema de redação, é bom. Eles contam nota nisso, sim. Eu não lembro qual que é a parte, eu não lembro se é a parte 3 ou 2, eu não vou lembrar. Mas é bom. Então, assim, por exemplo, Sócrates, o que a gente pode falar? Dessa dialética que ele tinha, né?
o que está faltando hoje em dia, por exemplo. Então, as pessoas elas acham que só tem que ensinar, falar, mas não estão dispostas a ouvir e a refletir até sobre o que estão falando. Então, depende muito do tema da redação. Mas Uma dica legal que eu posso dar para vocês foi o que eu fiz no meu último ano de cursinho. Eu tirei as últimas 2 semanas, né, antes do Enem, porque eu já estava pilhada de estudar e cansada. E eu passei essas 2 últimas semanas só pesquisando frases de diversos filósofos e sociólogos e ideias que eles tinham sobre qualquer coisa, sobre qualquer filósofo, independente se eu acreditava, se eu não acreditava, se eu concordava ou não. Porque ao a gente lembrar dessas frases, em qualquer contexto a gente pode inserir. Porque às vezes um filósofo fala sobre educação, e o outro fala sobre a liberdade, e o outro fala sobre os sentimentos. E como a gente não sabe o tema da redação, a gente aprender um pouquinho sobre cada filósofo, nem precisa ir muito profundo, sabe? Ver umas frases, talvez na hora que você esteja lá escrevendo, você fala, nossa, Platão falou isso aqui, eu posso colocar. E é muito legal. inclusive, eu fiz o Enem esse ano para testar. Eu consegui bem na redação e eu sempre uso o Bauman, que depois a gente pode até conversar, ele é mais contemporâneo, mas eu sempre uso e eu acho que é uma pessoa que se encaixa tipo, em diversos assuntos. E eu consegui uma nota máxima nesse quesito, porque eu citei. Então, ele eu consegui contextualizar com o que eu estava falando. Mas é muito importante. Eu acho que Platão, na próxima aula, dá para encaixar ele em quase tudo, o mito da caverna, a mitologia. Mais alguma coisa? Bom, gente, se ninguém tem mais dúvidas, a gente pode encerrar a aula por aqui. Agradeço muito a participação de vocês, tá tarde, imagino tá todo mundo cansado, mas estou muito feliz que vocês vieram. E eu vou publicar a aula para vocês e a lista de exercícios que a Rafa fez também tem um texto complementar. E vai ficar tudo disponível para a hora que vocês forem estudar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem. Se vocês quiserem falar em particular com ela, podem mandar mensagem para mim que eu passo contato. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. A gente se vê então nas próximas aulas. Qualquer coisa, Obrigada. como eu te disse, é só me mandar mensagem.